Olá pessoal, Edson Cordeiro da loja Bonsai, do Estúdio Bonsai Essência e estamos novamente aqui para o nosso quadro Antes e Depois Comentado. Vem com a gente! E vamos lá então pessoal, hoje nós temos novamente passando por aqui um belo exemplar de jacaré. Você conhece essa espécie? Bom gente, é uma ótima opção para material que a gente tem disponível aqui no Brasil de boa qualidade e acessível, é isso mesmo. Aqui no sul a gente tem hábito de trabalhar bastante com essa espécie e eu vou falar um pouco hoje para vocês sobre ela, sobre a evolução também deste exemplar. Como sempre, eu gosto de começar contando um pouco da história da árvore. Insisto de que um material como este não surge do nada, ele tem um histórico e eu vou contar um pouquinho para vocês. Bom, esta planta já é uma árvore um tanto emblemática para mim, para o meu trabalho com o Estúdio Bonsai Essência. Tá? Porque lá no início do meu trabalho com o estúdio, então há quase 10 anos atrás já, eu trabalhei esta árvore pela primeira vez. Inclusive nós vamos mostrar aí para vocês os registros dos primeiros trabalhos com esta árvore, tá? Vocês vão acompanhar aí. E essa planta foi divulgada nas nossas redes sociais e foi prontamente vendida, para um amigo, um parceiro lá de São Paulo. E olha só, essa planta voltou para cá, hoje está em casa novamente aí, com a continuidade do projeto, a continuidade dos trabalhos. Hoje pertence a uma outra coleção de um amigo, um parceiro nosso aqui da loja Bonsai, também do estúdio, o nosso amigo Shun Yokoi, que já esteve com a gente aí parcerado em outros projetos também, ok? Bom, gente, o que acontece então? Veja que bacana poder retomar esse projeto depois de tanto tempo. Bom, quem cultivou essa planta, cuidou dela até aqui, fez isso de uma forma muito bacana. A planta evoluiu muito, ela chegou aqui com bastante saúde, com uma estrutura bem vigorosa, está em um vaso bem grande, então com cultivo acelerado. E isso ajudou a gente bastante para o trabalho que foi feito agora, que é um trabalho de refinamento, ok? Então, contando um pouco sobre a evolução, sobre essa história, agora eu vou falar para vocês um pouco sobre o trabalho que foi feito aqui. Bom, o primeiro trabalho que eu fiz aqui foi de preparação e trabalho do veio, Por que acontece, gente? Com esse intervalo tão grande de cerca de 10 anos aí, este veio que a gente tem aqui, um veio duplo, um twist em volta da linha principal, do eixo de tronco, poderia ter evoluído um pouco mais. A gente poderia, em um estado de saúde plena da planta, ter aberto um pouco mais e aí provavelmente hoje a gente teria uma estrutura de madeira ainda maior, ainda mais bonita. Mas sem problema, a gente consegue organizar isso agora. Vocês vão observar aí no detalhe que eu abri um bom tanto aqui, isso porque está sobrando material aqui. Tá? Nós temos uma sobra de estrutura de veios para alimentar essa copa e o primeiro galho lá. Então tornou possível que a gente abrisse um pouco mais, criasse um pouco mais de espaço e notem que nós temos também uma diferença de textura aqui na madeira morta, vejam no detalhe, que é importante, porque essa parte que eu acabei de descascar, ela indica justamente um histórico recente da árvore, Então não faz sentido que eu faça tanto trabalho de textura como foi feito na estrutura mais anterior, que remete a um histórico então mais antigo, Muito mais anterior. Esta é a ideia. Então mostrar através do trabalho na madeira morta a própria evolução da árvore, e de construção desta árvore através da linguagem da madeira morta também, ok? Quero chamar a atenção para vocês também num detalhe bacana aqui, que é este movimento aqui, nesse trecho da árvore, que se tornou um ponto focal interessante, e que ele tem uma ponte, é vazado, por conta da degradação da madeira morta original, aqui, esse trecho. E outro ponto super bacana é que este movimentinho que a gente tem aqui nessa ponte de madeira morta, ele quase que repete o movimento principal aqui da árvore, Então isso é um efeito muito interessante, muito bacana. E reforçando, essa degradação da madeira morta e essa evolução antigamente de um veio vivo que contornou aqui, mostra pra gente, deixa claro o quanto é interessante a forma com que os juníperos evoluem nessa questão de construção de veio, construção de misusui a gente chama, que é esse veio vivo que conduz a seiva da árvore. Ok? Outro ponto interessante com um ajuste de frente e de angulação da planta
foi que a gente trouxe essa estrutura aqui, ó, né, esse DIN com um rachado aqui um pouco mais evidente, um pouco mais para frente, né, para que o observador realmente consiga acompanhar esse movimento aqui, acompanhar esse detalhe, que é fundamental aqui neste caso, né, e deixa um indício muito interessante, porque se a gente for ver, é um trecho muito grosso, né, então indica pra gente que talvez aqui em algum momento a gente tivesse uma estrutura muito grande da árvore neste lado aqui, mas que não foi possível manter, né, então é uma informação bacana na composição que destaca e chama a atenção, ok? Bom, o trabalho que foi realizado aqui na questão de folhagem, nós fizemos um grande trabalho de refinamento. Gente, aqui é literalmente colher os frutos de um esforço que foi feito lá atrás com o trabalho de estilização voltado para a estruturação. Nós temos trabalho de armação diferente, sabia disso? Nós temos um trabalho inicial que é estrutural, gente. A gente não tem o foco de refinar a planta e fazer no detalhe. Não, a gente está preocupado em construir linhas. Linha primária, linha de tronco, linha secundária, linha dos galhos e assim sucessivamente. Agora chegou o momento de realmente fazer o refino. Tanto é que pouquíssimas partes da estrutura desta árvore recebeu algum fiozinho de arame. Por quê? Porque, como disse, estamos colhendo o resultado do trabalho pregresso que foi feito então lá atrás, há quase 10 anos. Tá bom? E este é o resultado. Veja que bacana. Outro ponto super importante que eu tenho para comentar com vocês, que vocês também vão ver aí no detalhe, é que nós temos aqui, gente, a resposta para algumas dúvidas que provavelmente vocês já tiveram aí, para quem já tem mais experiência trabalhando junípero, tá? Que é o quê? Bom, uma delas é, se o tronco tem movimento e os galhos precisam ter movimento, os ramos também precisam ter movimento? Sim, gente, os ramos também precisam ter movimento. E uma outra questão, nós sempre entendemos que a gente vai evoluindo a manutenção com poda dos nossos juníperos e eles vão progredindo, a folhagem vai indo cada vez mais para frente e vai perdendo material para trás, né? Então nós vamos ficando sem massa verde na parte posterior da estrutura. Gente, isso não é necessariamente ruim nos juníperos, isso indica, na verdade, um processo de manutenção que traz para a maturação, tá? Amadurece a estrutura da árvore. O que acontece? Nós acabamos criando uma grande extensão e essa extensão nós conseguimos, através então dos trabalhos de movimento, nós conseguimos comprimir a forma, ajustar ao perfil da árvore que a gente está buscando, ao perfil dos patamares que nós estamos construindo e nós criamos aí um ponto super legal, na minha opinião pelo menos é de muito valor, que é essa estrutura de apoio na parte de baixo dos patamares. Vejam comigo aí nos detalhes, tá? Isso só é possível, gente, com o progresso, com a evolução das árvores, porque senão a gente não tem extensão, falta material para criar essa estrutura de apoio. E se vocês olharem com atenção aí os projetos que eu costumo fazer, as ilustrações para o estúdio Bonsai Essência aí dos nossos trabalhos, tanto de pinheiros quanto de juníperos, eu sempre adiciono essa informação. Por quê? Gente, isso é uma característica que, pelo menos para mim, impacta muito, chama muito atenção para a questão da evolução da árvore e da maturação do projeto. Então, chegou nessa árvore, por exemplo, chegou o momento de criar essa estrutura embaixo dos patamares para trazer mais maturidade. Agora, um ponto importante aqui, vamos falar sobre o design desta árvore então. Esta planta, esta árvore, ela já chegou para mim com uma estrutura no primeiro galho aqui muito desenvolvida, muito adiantada. E já a estrutura de copa nem tanto. Mas se a gente olhar então o desenho lá que foi feito inicialmente na armação estrutural, nós vamos perceber o quê? Que a estrutura de copa era mínima. Nós tínhamos pouquíssimas estruturas, pouquíssimos galhos para abrir, para aramar. A copa era bem inicial mesmo. Já o primeiro galho não, ele já saiu com alguma estrutura mais adiantada. Então o que que indica? Nós temos tempos diferentes aqui. Nós temos um primeiro galho que já do início saiu mais adiantado e uma copa que estava em formação. E o que acontece então agora? Eu tenho um primeiro galho onde ele transmite muito mais maturidade, eu tenho muito mais material para trabalhar e a copa nem tanto. Ou seja, a copa ela ainda não chegou neste mesmo nível de eu poder criar essa estrutura de apoio em toda a copa. Eu tenho uma copa muito bacana, já está bem estruturada, mas ela não tem a mesma estrutura, a mesma característica, né? A mesma evolução e maturidade dos primeiros galhos. Mas tudo bem, eu vou continuar evoluindo a árvore, vou evoluir esse projeto e lá na frente eu vou poder contar com isso também na evolução, tá bom?
Tem alguns pontos importantes para comentar com vocês também sobre essa questão do veio. Vocês vão observar que além de abrir, nós estamos priorizando a questão do movimento. Eu abri aqui em cima também uma linha, que é para quê? Para que com o tempo a gente consiga fazer um twist também nesse trecho que é um tanto monótono, conectando esta parte de madeira morta aqui com esta parte de madeira no topo, onde a gente também secou um galho que se tornou desnecessário, porque era um galho que vinha aqui e cobria essa estrutura do DIN e tirava então a atenção, né? Cobria esse ponto de interesse, buscando talvez equilibrar um pouco a árvore com relação a esse primeiro galho aqui, mas que na minha opinião só aumentou o peso visual e de uma certa forma tentando ancorar, tentando equilibrar, mas que não ficou tão interessante, porque o projeto inicial sempre foi a gente ter uma copa muito bacana, muito refinada e bem definida, com um primeiro galho bem forte lá, quase um otoshieda que a gente chama, né? Que é o galho desconectado da estrutura principal. Mas aqui nós temos pontos de conexão visual, né? Nós temos um ramo de fundo aqui, de profundidade muito bom, e um galho de fundo que acaba também ajudando com os patamares, fazendo a conexão visual da copa com o primeiro galho, ok? Bom, comecei também a desenvolver um trabalho aqui de abertura de madeira morta, então, pensando justamente o quê? Em continuar a evolução deste primeiro galho, trazer um Misusui também espiralado para reforçar essa informação que nós temos do veio espiralado em torno do tronco também para o galho. Sempre insisto de que quando reforçamos esse tipo de informação, repetimos, nós reforçamos o caráter da árvore. E construir árvores com caráter é muito importante, viu, gente? Para que não seja realmente só mais uma árvore aí na nossa coleção, mas que possa ser uma árvore excepcional, ok? Bom, como espécie, gente, eu estava falando que super indico para vocês porque é uma planta que evolui muito rápido, tá? É uma planta que essa questão do veio vivo é muito tranquilo de desenvolver. A gente abre normalmente durante o período do verão, eu acabei abrindo agora porque foi o possível, mas normalmente a gente abre no período quente. E a evolução da folhagem também é extremamente rápida, porque é uma planta muito vigorosa, é uma planta que desenvolve super bem, quase que em qualquer região. Tá? Então fica a dica aí para vocês de que o jacaré é uma excelente opção para que a gente trabalhe bonsai de conífera de boa qualidade. O único senão, eu sempre insisto quando falo de jacaré, é o cuidado que a gente tem que ter com as podas, gente, porque é delicado de manter o volume de um jacaré. A folhagem dele, como é muito aberta e a escama é um pouco grande, é difícil de manter o volume no perfil adequado. Então a gente precisa estar muito ligado com as épocas e fazer o trabalho de poda e pinçagem da forma correta para que a gente tenha a construção do volume da forma adequada. A construção e depois também a manutenção do volume. O jacaré é um pouquinho mais difícil do que se a gente considerar, por exemplo, um Shinpaku Kishu ou um Shinpaku Itoigawa, onde o volume é mais concentrado. Tá bom? Dica dada para vocês. Vou falar, como sempre, um pouquinho da sequência. Uma planta bem estilizada como essa, com bastante trabalho de aramação, de refino e também um bom trabalho de poda. Sempre digo que são os pilares aí para um bom trabalho de estilização, né? Ela vai receber aí um tanto de super drive aí durante 1 ou 2 semanas. Não vai para o sol pleno já de cara, vai ficar de resguardo por um tempo, ok? E depois disso, sim, gradativamente a gente vai expor ela ao tempo. O ideal aqui, na nossa região onde a gente tem frio um pouco mais intenso, até o risco de geada, é de não expor essa planta à geada neste ano. Tá? Eu vou deixar com que ela tenha um ambiente com frio e tudo mais, mas vamos evitar aí a questão da geada para não forçar a planta, né? Foi muito finamente aramada e podada, então vamos fazer um pouquinho de resguardo agora no período de frio. E depois, com a melhora do tempo, na primavera, sim, aí a gente pretende fazer o quê? Mexer aqui na base também, gente. Nós estamos com a planta em um vaso bem grande, já tem um tempo, está super bem enraizada. E como a gente fez um trabalho de refinamento, não foi estrutural, ou seja, eu não mexi tanto nos vasos condutores de seiva, eu consigo fazer um transplante parcial muito tranquilamente ainda nessa estação, tá bom? É muito tranquilo. Já estamos estudando vasos, vocês vão ver aí no desenho, no projeto aqui dessa planta aqui. Eu já sugeri um vaso, né? Mas nós estamos estudando aí outras possibilidades. Agora que a planta está realmente definida, com o design ok, a gente consegue realmente olhar para a planta
com calma e pensar no que seria um modelo bacana de vaso. Ok? Bom, gente, é isso por hoje. Conto aí, como sempre, com a interação de vocês aí nos comentários. Se tiverem alguma dúvida também, postem aí, comentem, a gente vai falando aí na sequência. A nossa equipe está aqui para servir e responder vocês também. Curtam, compartilhem e tem mais vídeos para vocês na sequência aqui na Loja O Bonsai. Até!